boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar seu dia, sua tarde, sua noite, seu pensar, seu falar, seu agir. E vamos que vamos. Queria nessa tarde dar mais uma palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração, para poder falar sobre os sentidos. O que são os sentidos, né? Todo mundo sabe. Paladar, visão, audição, tato e assim como os outros, né? Olfato. Inclusive, eu queria dar um exemplo sobre mim mesmo, que desde 2021, quando eu peguei a Covid, eu perdi um pouco da minha memória, sequelas de Covid, e não sinto mais cheiro, perdi o olfato completamente. Tanto cheiro de peido quanto cheiro bom, de comida gostosa, cheiro ruim ou cheiro bom, não sinto nada, ficou, né, inativo, não funciona mais, a não ser para respirar o fôlego de vida que Deus nos deu com muita alegria. Mas falando sobre sentidos, quando nós perdemos um sentido, Deus ele faz que o outro sentido fique duas vezes melhor, ou seja, eu perdi o sentido do olfato, mas o meu paladar aguçou. Inclusive, vocês veem eu fazendo comida, as pessoas perguntam: Carlinhos, como é que você cozinha tão bem? Aí eu me achando o melhor cozinheiro, mas as pessoas elogiam às vezes o alimento que eu preparo e dizem: não, você cozinha bem demais, Carlinhos, mas como é que você consegue sem sentir cheiro? Eu falo: não, por causa do meu paladar. Meu paladar foi aguçado. Então, falando sobre sentidos, eu gostaria nessa manhã de falar sobre, nessa tarde, falar sobre Bartimeu, o cego Bartimeu, aquele jovem que, quando foi criança, ele foi lhe arrancado os olhos, o globo ocular foi lhe arrancado. É uma história bem longa, então, mas eu quero resumir. Pois o seu pai Timeu, né, foi contra o povo romano, e ali eles viram ele como um rebelde, e ali, para não matar o próprio filho de Timeu, pai de Bartimeu, que Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu era um general que servia ao povo de Betel, servia ao povo de Israel, era um militar. Então eles custaram a pegar Timeu, por causa que ele se rebeliou contra o povo romano. O Império Romano, quando chegou a dominar toda a Palestina, a Bíblia diz ali que foram tomar todos os bens, e todos, a aposentadoria. Então, antes de Bartimeu nascer, né, Timeu, o pai de Bartimeu, ele foi injustiçado. Então ele não aceitou a injustiça do povo romano e se tornou um revoltoso, um rebelde. Por isso que quando eles capturaram Timeu, pai de Bartimeu, porque a Bíblia fala, Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho mendigando. Então Bartimeu tinha um pai. Então a Bíblia diz que era costume normal antigamente, quando pegava um revoltoso, alguém que fosse contra o Império Romano, que era uma potência, ele era castigado, ou morto, crucificado, como Jesus foi, ou desmembrado, ou então ele arrancava-lhe os olhos e deixava ele à porta da cidade de Jericó como exemplo. Este foi contra o povo romano, para servir de exemplo. Então Bartimeu, né, esse cego que eu estou falando, desde criança, eles decidiram crucificar o pai dele, Timeu, que foi crucificado como Jesus na cruz, morte de vergonha, e Bartimeu cresceu injustiçadamente, ele perdeu um dos sentidos. Para que nós podemos chegar até onde que Deus falou que eu quero pregar nessa tarde, onde eu possa pregar nessa tarde, onde Ele permite eu pregar nessa tarde, é que você entende sobre os sentidos. Os sentidos. Bartimeu perdeu o sentido da visão, mas não perdeu o sentido da audição. Eu queria dizer para você nessa tarde, às vezes você também não tem enxergado muitas coisas boas na sua vida, às vezes o seu momento é difícil, você não tem conseguido enxergar aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que você planeja, você não tem conseguido enxergar as suas vitórias. Assim como Bartimeu, ele não enxergava nada, ele foi injustiçado. Ele não enxergava ninguém à sua frente, era somente a escuridão. E às vezes em nossas vidas é isso mesmo que enxergamos, somente a escuridão, as trevas, o abismo, as más conversações, palavras contrárias, palavras de derrota, pessoas negativas, e isso não é enxergar coisa boa. Mas eu profetizo nessa tarde que assim como Bartimeu ele venceu, você também vencerá. Pois a Bíblia diz que quando Jesus passava por Jericó, ele estava lá com a sua capa, né? Aquela capa era como se fosse... Era a carteirinha de mendigo. Só podia pedir esmola quem tivesse a capa. E a Bíblia diz que Jesus passando por ali, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a multidão queria que ele se calasse. Ou seja, cala a boca, cego. Cala a boca, mendigo. Assim como na minha e sua vida, quando nós queremos, né, aproximar... Às vezes, vamos falar de pessoas importantes na terra, um patrão, alguma proposta de emprego. Sai daí, isso não é pra você não. Nós sonhamos com algo bom, cala a boca, isso não é pra você não. Ou até mesmo na igreja, quando nós clamamos a Jesus, tem pessoas, não vai dar nada não, Jesus não é pra ele não, ali não tem jeito mais não, e assim vai. E assim era Bartimeu, no meio da multidão qualquer.
Mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas diziam, cala a boca, Bartimeu, queria que ele se calasse, ele clamava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu aquele cego, porque Jesus ele ouve aquele que realmente tem um coração sincero. No meio da multidão, tinha tantas pessoas seguindo Jesus ali em Jericó, na porta de Jericó, só que o que tocou Jesus foi Bartimeu, um homem cego, injustiçado, mas que sabia que Jesus podia o curar. E é assim que eu queria que nessa tarde você acreditasse em Jesus. Não apenas ele como um personagem bíblico, apenas um que morreu na cruz, que para muitos é fictício. Não, não foi fictício não. Realmente ele se faz presente no nosso meio, em espírito e em verdade. Ele passeia em nosso meio, ele contempla nossas lágrimas, ele tem nos dado as mãos todos os dias, tem planejado a cada dia o melhor para nós. E Bartimeu, por mais que ele não enxergava, ele ouvia. Então o que eu queria nessa tarde profetizar na sua vida, para de tentar enxergar coisas que às vezes não é para você enxergar. Às vezes você não enxergou ainda o seu milagre, é porque não é o momento. Comece a escutar primeiro. Porque Bartimeu primeiro ele escutou para depois Jesus o chamar e depois ele recebeu o milagre dele. Mas uma coisa interessante que eu queria que você entendesse nessa tarde é que a Bíblia diz assim que quando a multidão queria que ele se calasse, ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E eu te pergunto nessa tarde, será que você tem clamado a Jesus pelo seu milagre? Ou você tem reclamado a Jesus pelo teu milagre? Porque Filipenses 2,14 diz que fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Olha só, vamos seguir agora uma metáfora. Um carro tem 5 marchas, alguns são os automáticos, outros tem 6 marchas. Mas se você engatou a primeira marcha, ou seja, Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, já andou, já engrenou o carro para ir para frente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, já colocou a segunda, andou um pouco mais rápido. E insistentemente, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, colocou a terceira, o carro desenvolve mais. E assim sucessivamente, quarta, quinta. Quando vê, ele estava próximo de Jesus, porque ele andou para frente, ele meteu marcha. Como a gente fala no mundo, não é marcha, vamos meter marcha. Agora é marcha. Mete marcha no seu sonho, mete marcha na sua caminhada, anda para frente. Ou você prefere trocar o clamar, acrescentando a única palavra que faz andar para trás, que é ré. Se um carro tem multimarchas, 5 marchas, 8 marchas, automático, que anda para frente, que o nosso alvo é vitória, Cristo Jesus, por que você às vezes, em vez de clamar Jesus, dobrar seu joelho, suplicar, agradecer, louvar, adorar, você prefere acrescentar a palavra tão feia chamada ré antes do clamor? Ré antes de clamor significa reclamou. Ré antes do clamar significa reclamar. Então para de reclamar. Às vezes sua vida está andando para trás, é porque você não entendeu que você tem que clamar e não reclamar. E Bartimeu não reclamou, mesmo sem a visão, mesmo não enxergando nada, mesmo sendo julgado pela sociedade, mesmo sendo um mendigo. A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais alto. E eu profetizo na sua vida que você vai deixar de murmurar a partir de hoje, ver que houve um cego que foi curado por Jesus porque ele não reclamou. Ele não enxergava Jesus. Como você também não consegue enxergar Jesus aqui. Você consegue? Eu não estou conseguindo enxergar, mas eu consigo sentir, ouvir a voz do Espírito Santo. Então comece a entender que o seu sentido principal para poder receber o milagre de Jesus se chama audição, certo? Para poder comunicar com ele significa paladar, né? Significa a boca, a sua voz. Use a sua boca, saboreie a palavra de Deus, fale de Deus, ouça de Deus. Pois a palavra diz que no mesmo instante que Jesus viu ele clamando, colocando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, desenvolvendo a caminhada, pondo marcha, metendo marcha para poder aproximar até Jesus, a Bíblia diz que Jesus disseram que o chamassem. E os discípulos disseram até ele: levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Olha que interessante, quando você para de reclamar e começa a clamar, Jesus envia pessoas até você, pois os discípulos atravessaram a multidão. Você não, você não, você não, você não, você sim, Bartimeu. É você que ele quer fazer o milagre. Levanta-te, dê a mão a ele. Tem bom ânimo, ele te chama. E como é que você tem sido para você receber seu milagre? Você tem se alegrado, mesmo em momentos difíceis? Um dos maiores segredos para obter um milagre, primeiramente, é levantar. Sem levantar não dá. Levanta sua cabeça, guerreiro. Levanta sua cabeça, guerreiro. Não olha para baixo, não. Quem quer ver você de cabisbaixo é o Satanás, é o inimigo, é o invejoso, é o mentiroso. Levanta a cabeça, você é mais que vencedor em nome de Jesus. Jesus disse que chamassem o cego e o chamaram. Novamente, levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Nessa tarde, Jesus está te chamando para poder ter um particular com você.
Ele quer falar, ele quer te perguntar o que você precisa, o que você quer, o que você almeja. Pois a palavra do Senhor diz que Bartimeu, indo então até Jesus, Jesus simplesmente pergunta a ele assim: que queres que te faça? E o cego disse: que eu volte a ver, que eu torne a ver. E a Bíblia diz que no mesmo instante ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E outra coisa, o maior milagre de Bartimeu, eu creio que não foi voltar a enxergar as pessoas que estavam ao redor, contemplar as nuvens, contemplar a terra, contemplar as crianças, contemplar o vento, contemplar o sol, contemplar a lua, não. Foi enxergar que quem verdadeiramente tem o poder de curar estava à sua frente. Ramanasto te calafaçada candarabia, rasto te couvia. Ripatacala seremete kershiribidanduro chorobulucolo xeribidecai. Namantuite couve enerraço xermanai intuir de récia. Saiba que quem quer te curar, quem que quer te perguntar o que queres que te faça, quando você abrir os olhos e enxergar o seu milagre, é para ele que você tem que olhar, é ele que você tem que seguir, pois a palavra do Senhor nos diz assim claramente, que Bartimeu logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra do Senhor diz, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Olha que interessante, de que adiantava Bartimeu voltar a enxergar se não seguir Jesus pelo caminho? Então, caminhar sem temor é passeio. E temer sem caminhar é como se fosse o rei Saul, assombro. A Bíblia diz que Saul, rei Saul, ele ficava assombrado, espíritos os perturbavam da própria parte de Deus, que Deus permitiu, e era só acalmado quando Davi tocava a sua harpa. Quantas e quantas pessoas têm medo, porque conheceram o caminho, estão afastados, e têm medo de Deus, que Deus pode às vezes não permitir que ele tenha outras chances. Isso é assombro, se torna até problema psicológico. Mas quantas e quantas pessoas também estão dentro da igreja apenas por ir? Quantas pessoas estão lá dentro simplesmente para reparar o irmão se está com a roupa bonita, ou para ver se o pastor pregou certo, se ele teve um erro de leitura, para ver quantas pessoas foi no culto, para ver se a irmãzinha lá mudou, se não mudou, para fofocar que o louvor errou uma música. Então, como é que está você? Às vezes você não é conhecedor da palavra, você não frequenta culto, mas como é que é você? Às vezes você preocupar em abrir os olhos, procurar pedir Deus, abre meus olhos para poder enxergar o Senhor. Eu preciso caminhar com o Senhor, eu preciso temer e caminhar, caminhar e temer. É igual arroz com feijão, são irmãos, o temor e o caminho e o temor. Mas você às vezes prefere fazer fofoca, ir para uma esquina de qualquer e ficar falando da vida dos outros. Nunca você vai receber o seu milagre. Então que nessa tarde você possa gravar essa mensagem. Assim como Bartimeu clamou pelo seu milagre, recebeu novamente o seu sentido que faltava, porque ele já falava, ele já tinha braços, seus membros, pernas, mãos, apenas faltava enxergar. E às vezes nessa tarde falta só você enxergar a verdade, falta só você receber o seu milagre. E quando Jesus te dá o seu milagre, olhe para ele, caminhe com ele, siga ele, porque sem ele você novamente vai voltar a ficar cego. Eu falo por experiência própria. Não está aqui pregando, não está aqui falando um jovem 100% certo, não. Se eu parar de olhar para Jesus, misericórdia de mim. Não sei o que pode acontecer comigo. Então que nessa tarde, o Espírito de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus te console, te alegre, te direcione, e que o Espírito de Deus te fortaleça e que te fale. Não clame, não reclame. Não reclame. Que possa estar passando todas essas circunstâncias, mesmo que você não enxerga o seu milagre, mesmo que você não está enxergando nada de bom. Clame, 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 mas não reclame. Porque a única marcha do carro ou da sua vida que faz andar para trás é o ré, de retroceder. E nós queremos caminhar para frente. Então marcha, marcha que vamos chegar lá em nome de Jesus. Deus abençoe a sua tarde.